Evangelho de João, no capítulo 3. Quero trazer uma palavra de ensino para você. Aí você fala assim: pastor, hoje não é nem quarta-feira que é o culto de ensino. Aí eu vou dizer para você, aí você fala com o dono da palavra, porque ele que direciona o lugar e a gente só compartilha. Evangelho de João, capítulo 3, nós vamos ler só o versículo 3. Amém? Você encontrou? João 3, 3. Amém. Vou ler então, tá? Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Feche seus olhos mais uma vez e vamos conversar com o dono dela, da palavra. Querido Pai amado, nós celebramos o teu nome e nós somos muito felizes porque a tua palavra é que nos sustenta. Obrigado porque o Senhor colocou ela à nossa disposição. Sopra sobre nós o vento do entendimento. Sopra sobre a tua igreja vento de sabedoria, vento de discernimento. Sopra sobre os teus filhos, Pai, vento de conhecimento, para que em tudo o teu nome seja engrandecido. Nós oramos assim, Pai, no nome santo de Jesus. Aleluia. Essa aqui é um episódio muito marcante da palavra, porque é o dia onde Jesus se encontra com um homem que sabia tudo sobre a palavra. Tudo assim, sabia muito. Ele era um mestre. Ele era alguém que há muito tempo ensinava. Não era alguém de 2 anos de convertido ou 2 anos que se reconciliou. Era um homem que há décadas sentava com outras pessoas para ensiná-los sobre a lei de Deus. Esse ano tem um encontro com Jesus, e esse encontro me trouxe algumas observações a partir dessa conversa. Nesse encontro com Jesus, Jesus olha para esse homem, o nome dele era Nicodemos, e Jesus disse assim: Nicodemos, se alguém não nascer de novo, Nicodemos, não pode ver o reino de Deus. Se uma pessoa não passar por um novo nascimento, Nicodemos, essa pessoa não pode ver o reino de Deus. Ela não tem condições de adentrar essa dimensão do reino de Deus. Porque o reino de Deus é uma dimensão para quem nasceu de novo. Não adianta forçar a barra com quem não nasceu. Não adianta forçar a parede com quem não nasceu de novo. Você vai estar assim empurrando com o pé. Mas se a pessoa não nasceu de novo, ela não pode compreender o que se refere ao reino de Deus. Mas quando Jesus fala sobre nascer de novo, ele abre na minha cabeça uma outra janela. Quando Jesus fala para Nicodemos sobre um novo nascimento, ele abre um cadeado na minha cabeça.
E ele me faz fazer outras reflexões em cima da fala dele, que me ajuda a entender muita coisa. Quando ele fala sobre nascer de novo, automaticamente, irmãos, nós somos levados a pensar em um bebê recém-nascido. Quando Jesus fala para Nicodemos, ó Nicodemos, é necessário nascer de novo, Jesus está dizendo, você precisa fazer um ponto aqui, e aqui você nascer de novo, e a sua caminhada vai ser igual à caminhada de alguém que acabou de nascer. Daqui para frente, Nicodemos, você vai ter que reaprender algumas coisas. Por quê? Porque você não sabe. E por que você não sabe? Porque você acabou de nascer. Por isso é que você não sabe. Então Jesus traz Nicodemos para essa percepção. Nicodemos, ele tem muita dificuldade de entender, porque ele chega a fazer até essa pergunta: mas como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Aí eu não sei, mas imagino que Jesus tenha feito assim, ó. Não, Nicodemos, preste atenção. Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito, Nicodemos, é Espírito. É desse novo nascimento que eu estou te falando. Você está entendendo, Nicodemos? Você precisa nascer do Espírito. Da carne eu já vi que tu nasceu. Você é um senhor de 80 anos. Agora é necessário um novo nascimento no Espírito, Nicodemos. E Jesus, nessa conversa com Nicodemos, me leva a pensar em alguém que acabou de nascer. E algumas coisas importantes que eu observo em quem acabou de nascer. Bom, se caminhar com Jesus é nascer de novo, e nascer de novo é começar do zero. Quem tem bebês em casa? Bebê. Eu tenho um, que o meu ainda tem 4 anos, só tem tamanho, mas é bebê. E eu entendo algumas coisas sobre alguém que nasceu de novo. E eu vou fazer esse paralelo com alguém que nasceu de novo na carne, com alguém que nasceu de novo no Espírito. Mas você vai ver que são passos semelhantes. E a primeira coisa que eu quero falar para você, que há não muito tempo nasceu, é que alguém que nasceu de novo, alguém que começou, alguém que voltou a ser bebê, alguém que foi gerado pela palavra e nasceu de novo, essa pessoa recém-nascida ou com pouco tempo de nascida, ela não tem condições de escolher o próprio alimento. Essa pessoa que nasceu de novo, ela não consegue discernir alimentos. Por que ela não consegue discernir? Porque a idade dela mental e a idade dela espiritual não consegue fazer acepção do que ela come. Pelo meu filho Kemuel, por exemplo, ele comeria sorvete todo dia. O almoço era sorvete, a janta era sorvete, o café da manhã era sorvete. E se eu deixo o Kemuel se guiar pelas próprias escolhas de alimento dele, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai começar a ter um problema de desnutrição. Ele vai ficar magro, doente, e provavelmente isso pode levar ele à morte. Alguém que nasceu de novo, ele não sabe escolher o que é bom para comer e o que é ruim para comer, e ele precisa entender isso, reconhecer isso. Eu não sei me alimentar ainda, eu preciso de ajuda para selecionar os meus alimentos. E alguns alimentos são difíceis de se alimentar, porque ele vem batendo mesmo. É alimentos que você sabe que precisa, mas você não gosta, porque você gosta daquilo que é supérfluo. Porque o que é maciço, geralmente, não é tão atraente e agradável. Vai servir brócolis para o Kemuel, para você ver. Você tem que amarrar ele para ele comer. Agora oferece açaí. Mas é todo dia, filho. Vai oferecer
abóbora, quiabo, cozidão, arroz. Porque se vocês chegaram à idade que vocês estão agora, quem tem aqui acima de 30 anos, vocês chegaram a essa idade para frente, e eu tenho certeza que vocês não chegaram a alcançar essa idade comendo bolo de aniversário. Agora eu quero fazer uma pergunta: bolo de aniversário é ruim? Mas sustenta? Vocês chegaram a ter 30 anos ou mais, foi comendo o arroz e o feijão da sua mãe e da casa do seu pai. Porque o bolo de aniversário é algo que a gente saboreia, mas ninguém vive de bolo de aniversário. Alguém que é recém-nascido, o Nicodemos, quando você entender o nascimento, quando você entender que o que é nascido do Espírito é Espírito, você vai ter que entender também que você não sabe selecionar o que você come. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Nós que temos tempo de vida cristã, volta e meia a gente se encontra comendo bobagem, estragando o dente. Imagine alguém que nasceu há pouco tempo. Sabe outra coisa que um recém-nascido Nicodemos também não pode fazer? Primeiro, ele não sabe selecionar o cardápio dele. Segunda coisa que um recém-nascido não sabe fazer é se automedicar. Você acha que eu tenho coragem de deixar o Kemuel tomar o medicamento que ele acha que precisa tomar? Ele não sabe. E mesmo que ele acerte no medicamento, ele vai errar na dosagem. Mesmo que ele acerte no medicamento correto, num bambo, vamos dizer que deu uma doida, ele acertou no medicamento, ele vai errar na dosagem. E se ele errar na dosagem, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter uma overdose. Overdose é uma enorme dose, tal qual o seu corpo não suporta. Ô Nicodemos, você entende das coisas que é carne, porque o que é nascido da carne é carne. Eu estou te falando sobre coisas que são espirituais. Jesus chega a dizer para Nicodemos assim: ô Nicodemos, se você não entende se você que é mestre, não entende das coisas que eu estou te falando, você é mestre, Nicodemos, você não entende do que eu estou falando? Alguém que nasceu de novo não só não consegue escolher o que ele come, como ele também não consegue cuidar da sua própria enfermidade. Até um tempo, porque precisa chegar em um tempo de amadurecimento que você vai precisar, pelo menos, cuidar dos primeiros socorros até você chegar em algum hospital. E cuidar da própria enfermidade nos desafia a coisas difíceis para ter que sobreviver. Mas isso é prova de que nós estamos começando a nos tornar alguém mais adulto. Por exemplo, quando eu servi ao exército, aconteceu um episódio muito interessante. Uma vez, o cara está aí, o cara sabe disso. O lugar para tomar vacina. Cadê o cara? Está aí, tá? O lugar para tomar vacina, né, cara? Tá doido. Moço, eu acho que eles fazem os testes das vacinas tudinha nos soldados. Porque praticamente todo mês, quase toda semana tinha uma vacina para nós tomar. E teve um dia que o tenente levou a gente para a enfermaria lá, levou o nosso GC, e a gente reuniu lá o GC, e o tenente fez uma coisa maluca. Ele falou assim: é o seguinte, isso aqui é importante para vocês, eu não vou adular ninguém para tomar, tá? E outra coisa, cada um vai tomar o seu. Aí ele pegou, aí eu, caramba, esse cara é doido. Sabe o que a gente teve que fazer? Eu acho que é por isso que eu não adoeço. Moço, pensa num cara que não anda adoecendo. É eu. Acho que é devido a tanta vacina que eu tomei. Sabe o que a gente teve que fazer? Se automedicar. Naquele momento, era necessário. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você teria coragem de dar uma seringa com medicamento para uma criança de 2 anos de idade? Se automedicar?
Um recém-nascido não consegue não só se alimentar, mas ele não consegue se cuidar na enfermidade. É por isso que você está inserido em uma célula, é por isso que você tem alguém lhe consolidando, é por isso que você tem um líder cuidando de você, é por isso que você tem um pastor, é por isso que você está inserido em um contexto de uma família religiosa. Porque você, até um certo tempo, você não pode se cuidar. Depois desse tempo, você precisa adquirir maturidade para cuidar de alguém que está chegando depois. Aleluia! Você está entendendo? Jesus está falando com você sobre. Terceira coisa de um novo nascimento. Alguém que nasceu de novo. Presta atenção. Presta atenção. Porque talvez nessa caminhada de pastor curta que eu já tive, eu já vi essas casas repetidamente, várias vezes. Alguém que nasceu de novo, ele precisa entender que antes dele andar, ele precisa no mínimo aprender a ficar em pé. No mínimo aprender a ficar em pé. Depois é que vem a segunda etapa, que é andar. Mas como vai andar? Se primeiro você tem que se sustentar, irmão. Você quer correr, você primeiro tem que ficar em pé. Primeiro você tem que criar uma sustância. Primeiro você tem que criar solidez. Depois você anda. E até o andar, ele é dividido em momentos. Tem criança, por exemplo, que consegue andar bem rápido. Tem outros que tem que passar tempo naquele andar já. Você está entendendo? Não adianta querer correr não, irmão. Calma. Vamos ficar em pé primeiro. Aprender a comer primeiro. Aprender a se medicar. Depois ficar em pé. Depois andar. Nós evitaríamos muitas quedas se obedecêssemos essa sequência de valores. Quedas aconteceriam, irmão. Que quedas vão acontecer. Mas nós com certeza iríamos aprender a reduzir a quantidade de quedas. Quarta coisa que essa conversa com Jesus e Nicodemos me fez ficar pensando: Nicodemos, é necessário nascer de novo. E quando você nascer de novo, Nicodemos, quando você nascer de novo, você vai entender que você precisa reaprender tudo de novo. Você vai entender, Nicodemos. Quarta coisa, quando o crescimento vem dentro do ciclo natural, a sua família se alegra. Eu me lembro, e acho que a maior parte de vocês que tem filhos e que tiveram o privilégio de acompanhar os seus filhos vencendo cada etapa. Eu, por exemplo, era bobão mesmo. Quando eu vi a Nathalie conseguir ficar em pé, pense numa alegria. Quando eu vi ela começar a andar segurando nas coisas, outra alegria. Quando eu vi ela começar a andar sem se segurar em nada, outra alegria. Porque quando o crescimento vem com a evolução natural, e o que é natural? É primeiro aprender a comer corretamente, depois aprender a se medicar, tomar o remédio certo e na quantidade certa, depois aprender a ficar em pé, sem segurar em nada, depois aprender a dar os primeiros passos. E aí quando vem a evolução, irmãos, não tem pai no mundo do coração maduro que não se emocione quando você vê seu filho dando os primeiros passos. O coração do pai, ele se enche de alegria, os olhos deles brilham na direção do filho,
quando vê o processo natural do crescimento acontecer. Agora, quando o filho não obedece esse processo, ele vai. Você conhece menino que vive todo ralado, que está aprendendo a andar, só que um é todo quebrado, todo ralado, e o outro nem tanto. O processo natural, irmãos, faz com que o pai e a família celebre cada momentinho, cada episódio. Eu me lembro quando o Kemuel ainda era bebezinho, ele tinha 4 anos de idade. Ele nunca tinha bebido água, nunca. Eu falei 4 anos, foi? Ele tinha meses. Ele tinha acho que não tinha nem um mês, não. Eu não lembro. Ele era bem bebezinho mesmo, bem bebezinho. E ele nunca tinha bebido água. E o Kemuel se engasgava com leite. Aí que acontece? O meu amigo Carlos Alberto falou assim: rapaz, moço, bora dar água para esse menino. Tu é doido, é, Alberto? Esse menino pode beber água ainda não. Não, vamos dar água para ele, moço. Eu falei: quando você com meu filho, tu vai me pagar. E rapaz, eu saí da sala. O Roberto botou na chucazinha lá um pouquinho de água e deu. E ele bebeu. Aí ele gritou lá dentro: Carlão, o menino bebeu. O meu coração, irmão, se encheu de alegria, porque eu vi o ciclo concluir, o processo acontecer de maneira natural. Então você, por isso que eu vi essa pergunta: quantos de vocês têm 2, 3 anos na fé? Entenda uma coisa: é preciso aprender a comer, é preciso aprender a se medicar. E eu digo isso, irmãos, com muito amor, porque nós temos recebido muitos bebês, graças a Deus por isso. E cada um deles precisam entender que esses processos, eles acompanham a sua evolução. Daqui a pouco, irmão, daqui a pouco, você está segurando em pé sozinho. Pense na alegria do seu líder de célula. Às vezes eu vejo as meninas da célula das meninas, quando alguma das meninas levam pela primeira vez o estudo na célula. Parece uma coisa simples para quem é acostumado a pregar aqui, mas para quem está fazendo isso pela primeira vez, e as meninas me mandam áudio: aqui, pastor, olha, a primeira vez que ela falou, que deu uma reflexão. Os meninos: olha aqui, rapaz, olha, pastor, a primeira vez que ele levou uma dinâmica. Olha, os homens, olha, pastor, eles me mandam foto de vocês, vídeos de vocês. Olha, pastor, nós já estamos começando a ver. Veja a primeira vez que ele, sabe, que ele orou em voz alta. Eu digo: boa, é isso. A evolução natural leva a um crescimento sadio, e o pai da família se alegra com toda a família. Entenda isso, querido. Preserve isso no seu coração. Comece a se alimentar, mas não queira viver de bolo de aniversário, não. Eu sei que tem alguns alimentos que não são lá tão saborosos, mas eles têm nutrientes que vão tornar o seu corpo forte. Eles têm nutrientes que vão tornar o seu corpo saudável. Aleluia. Você está entendendo? Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas hoje se encontram na condição, na situação de desviados, afastados ou desigrejados, por uma simples razão: eles foram gerados, eles nasceram, mas eles não souberam ter uma boa alimentação, eles não souberam ter uma boa medicação quando estavam doentes, eles não souberam o processo de ficar em pé primeiro antes de andar. E por não obedecer isso, irmãos, muitos deles, talvez algum deles seja um parente seu, talvez algum deles seja um amigo seu,
alguém que você tem um carinho especial, mas porque não conseguiu ou não teve condições de organizar o seu crescimento natural, hoje estão afastados dos caminhos do Senhor. E talvez, quem sabe, seja essa pessoa você, aí sentado, que um dia já esteve aqui, ou em outro corpo de Cristo, que já congregou, que já serviu a Jesus, que já fez uma aliança com Ele, e foi aquela festa quando você chegou, só que depois que você chegou, você não conseguiu se alimentar adequadamente. Não conseguia. Ou adoecia e se dava doses erradas de remédio quando acertava o remédio. E hoje talvez você se encontre assim, afastado, distanciado dos caminhos do Senhor. E eu quero te falar uma coisa. Jesus falou isso. Ele olhou para um mestre. Ele olhou para um mestre e disse: ô mestre, deixa eu te falar uma coisa. O teu nascimento é só de carne. Eu quero te propor um novo nascimento. E nesse novo nascimento eu quero te propor a começar de novo todo o processo até você evoluir. Talvez você está aqui sentado me ouvindo e eu estou contando a sua história. Talvez estou contando a sua história na história do Nicodemos. O Nicodemos aqui pode ser o seu nome. Pode ser que esse Nicodemos aqui se chame você. E Jesus está fazendo um convite a você. Sabe qual é o convite? Você já nasceu, só que você nasceu da carne. O seu nascimento foi só um nascimento humano. O seu nascimento foi só um nascimento natural. Agora deixa eu te falar uma coisa. Existe um outro nascimento. Nascer do Espírito. Eu quero convidar toda a igreja a ficar de pé. Fique de pé. Fique de pé. Presta bem atenção no que nós vamos fazer. Acho que você me entendeu. Eu tentei ser o mais claro possível. Mais claro do que isso eu não consigo. Não consigo. E se você hoje não está mais aliançado com Jesus, foi porque você queimou uma dessas etapas. Uma dessas etapas foi, cortada precocemente. Mas hoje é o dia de nascer outra vez. Hoje é o dia de nascer de novo. Sabe por quê? Você pode sair daqui sem tomar essa decisão e você falar no seu próprio coração assim: ah, pastor, eu vou deixar para outro dia. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus falou para Nicodemos que não tem outra maneira de se ver o reino de Deus. Não tem outra maneira de se ver o reino de Deus. E eu quero convidar, se você entendeu o que eu estou falando e você quer nascer de novo do Espírito, eu queria que você levantasse uma de suas mãos onde você estiver. Nós vamos orar por você. Se você quer nascer de novo, se você não nasceu ainda, se você se afastou dos caminhos do Senhor, se você se afastou da vontade de Deus, se você se afastou da igreja, se você se afastou desse ambiente familiar, mas hoje você quer voltar de novo a nascer e a ser alimentado e a ser cuidado na enfermidade, eu quero te convidar a levantar de suas mãos. Se você está afastado dos caminhos do Senhor e quer fazer isso
para a glória do Senhor e para que você receba em Cristo a vida eterna. Se levante suas mãos, uma de suas mãos, onde você estiver, nós vamos orar por você. Se você está afastado, ou se você nunca fez isso, nunca fez, mas você entendeu. Jesus falou para Nicodemos: só tem como entrar no reino dos céus se nascer de novo. Não tem outro jeito, não tem outra forma. Só se nascer de novo. Só se nascer de novo. Esse seu nascimento não serve para entrar no reino de Deus. Esse seu nascimento não te leva aos céus. Só se nascer do Espírito. E é isso que eu estou te convidando. Se você deseja nascer do Espírito, você pode levantar uma de suas mãos e eu vou orar por você. E eu tenho absoluta certeza que Jesus vai sustentar a sua decisão. Ah, pastor, mas será que eu vou conseguir? Jesus vai sustentar